Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Latitude 10. Hoje vamos falar de História de Rondônia, eu sou o professor Luciano e estamos aqui para lançar uma novidade. Nós vamos agora abrir um curso de História e Geografia de Rondônia, exclusivo lá pela nossa página, tá? O curso vai ser exclusivo por lá, mas vocês terão as aulas por aqui, pelo YouTube. Como que vai funcionar? Nós vamos abrir lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Nós vamos abrir lá na nossa página o curso para História e Geografia de Rondônia. Agora vamos iniciar o conteúdo de História por lá e você vai ter acesso. Haverá um curso só para Geografia de Rondônia e um curso só para História de Rondônia. Vai funcionar da seguinte forma, as aulas serão por aqui pelo YouTube, para você ter acesso aos slides, às nossas apostilas e às aulas com correções de exercícios somente para os assinantes do curso. Os assinantes também terão lá uma vez por mês, tá? Uma vez por mês um encontro comigo para tirar dúvidas, para a gente poder conversar aí mais sobre alguma banca, algum concurso que estiver em aberto e algum conteúdo ali que tiver alguma dúvida, tá bom? Então os assinantes vão ter essa facilidade. Para os demais, nós teremos aqui as aulas, continuarão aqui gratuitamente pelo YouTube, mas para ter acesso aos slides, ao material, às questões, somente para assinantes, tá bom? Então, vai aí na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para você ir lá no nosso site do Latitude 10 e se inscrever no nosso curso. Vai ser um valor bem baratinho, tá? E os primeiros a chegar vão ter aí um bom desconto, tá bom? Então não deixa de ir lá no nosso curso no www.latitude10.com.br e vejo vocês lá. Vamos lá então. Vamos iniciar a nossa aula de História de Rondônia. Vamos falar aqui do começo de tudo. E você já deve, quem já assistiu a aula minha, principalmente quem foi assinante do curso para o concurso da SES, já viu essa telinha minha, que é um esquema que eu criei para a gente poder conversar sobre a história de Rondônia, para facilitar aqui, né, o nosso trabalho enquanto vislumbrar. Professor, história eu vi uma vez que não pode ser trabalhado com um linear, assim, né, dessa forma linear. De fato, não é muito legal, mas é importante para você que vai fazer concurso público ter uma linearidade dos fatos, que isso vai te ajudar muito na hora da prova. Então eu preparei aqui essa linha do tempo. Aí nós temos ali os anos de 1500 até o período atual, né? Então nós temos ali 1500 a 1822, nós chamamos esse período de período colonial, que englobam ali os séculos XV, final do século XV, né? Bem no finalzinho, século XV, XVI, 17, 18 e um pedacinho do século XIX, o início do século XIX. Já o período imperial, que a gente tem ali o Império no Brasil, nós vamos tratar ele do período de 1822 a 1889, com Dom Pedro I e Dom Pedro II, e ele basicamente ficou ali dentro do século XIX. E a República, nós vamos pegar ali do século XIX, século XX e o século XXI. Então essa linha do tempo ela é muito importante, porque você vai saber ali quais foram os períodos históricos, os principais acontecimentos, e eu vou estar sempre aqui relembrando ela nas aulas de História de Rondônia para facilitar a vida de vocês, tá? Então esse exercício ele vai te ajudar a resolver muitas questões da prova, porque às vezes a prova coloca lá uma questão sobre o século XVII e coloca um acontecimento numa alternativa que é do século XVIII, do século XIX ou até mesmo do século XX, e você precisa compreender essa diferença espacial de tempo aí, essa diferença de tempo para ir mandar bem na hora da prova. Então, gravem aí, anota no caderno de vocês esse esqueminha que ele me ajuda bastante enquanto professor, acredito que vai ajudar vocês também enquanto aí concurseiros e estudantes de Geografia e História de Rondônia. Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente vai sempre retratar quando vamos trabalhar com História de Rondônia é a disputa ibérica. Você já deve ter estudado na escola, né, no ensino médio, quem já tem o ensino médio completo ou até mesmo no fundamental, que o ponto de partida de tudo que acontece na América do ponto de vista do que a Europa trata, né, porque já existia história na América antes da Europa, só que é uma história que não é contada, é a história dos povos indígenas, a história dos incas, dos maias, dos astecas, dos povos americanos. Tá, mas a gente geralmente vai ser cobrado por essa história, a história europeia. E aí a gente vai considerar o ponto de partida como o Tratado, né, de Tordesilhas, de 1494. O que aconteceu ali? Os monarcas dos dois reinos assinaram esse tratado, tá? Por quê? Porque eles queriam uma divisão dos oceanos, dividindo o mundo, eram as duas potências bélicas e marítimas daquele momento, então eles queriam dividir esse território desconhecido e ao mesmo tempo conhecido para que as duas coroas não entrassem num conflito.
Esse acordo diplomático ele revogou o Tratado de Alcáçovas, tá, de 1479, que havia causado desavenças entre os dois reinos de Portugal e de Espanha. E especialmente, né, claro, depois da descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492, enquanto ele estava sob o serviço ali dos espanhóis. Então, quando Cristóvão Colombo chega até a América e ele desembarca na América e ele volta para a Europa e conta que existe a América, tá? Aí começa a criar uma desavença entre os dois países e aí Portugal vai atrás e revoga esse acordo, criando um novo acordo, o Tratado de Tordesilhas. E esse evento histórico, vale sempre lembrar você, desencadeou graves crises diplomáticas entre os países ibéricos e foi o principal motivo, então, para a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. O Tratado de Tordesilhas é esse bonitão aqui, ó, que dividia, né, a gente sabe bem, dividia aqui o que é a costa brasileira, leste, região nordeste, sudeste, uma parte da região sul e um pedacinho aqui da região norte ficava pertencente a Portugal, tá? E a outra parte da América ficava aí pertencente à Espanha. Olhando desse ponto de vista, parece que Portugal ficou com um território muito menor, né, do que a Espanha. Mas é porque naquele período também não era tão conhecido esse território, o tamanho que tinha esses territórios, tá? E Portugal, claro, com o tempo a gente vai descobrir aqui que Portugal avançou e muito adentro desses territórios. Continuando então com essa disputa ibérica, a gente vai ver vários acordos e tratados que vão ser aí elaborados neste período de colonialismo aqui na América do Sul. Outros acordos diplomáticos foram celebrados e tiveram um impacto significativo na formação histórica e econômica aqui da Amazônia, como um todo. Vamos lembrar o seguinte aqui, sempre vai lembrar, quando você vai estudar a história da Amazônia, história de Rondônia, que se confunde ali nesses primeiros momentos com a história da Amazônia, é sempre história da Amazônia, para depois a gente chegar propriamente na história de Rondônia. Pensa assim, tudo que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e em determinado momento até na Ásia, vai impactar aqui dentro da América, aqui dentro da Amazônia, tá? Então por isso que a gente vai de vez em quando fazer uns links aí numas questões muito lá da história mesmo, da Segunda Guerra Mundial, né, da exploração da borracha, que vai linkar com questões europeias, assim como a Reforma Protestante, né, a Igreja Católica, a questão jesuítica também vai reverberar aqui dentro da Amazônia. A gente vai estudar por que isso acontece. Aí nós temos o Tratado de Madrid de 1750. Esse Tratado de Madrid foi o principal tratado aí que garantiu, que tem essas linhas aqui, né, que garantiu quase que o território brasileiro atualmente, tá, para a coroa portuguesa. O Tratado de El Pardo, em 1761, de Ildefonso, em 1777, tá? O Tratado de Ayacucho, ou o Tratado da Amizade, de 1867, que regulamenta aqui uma questão fronteiriça do Acre, da região que hoje é o Acre, tá? E uma parte do Amazonas. O Tratado de Petrópolis, de 1903, que vai anexar o território aqui do Acre ao Brasil. E os acordos de Washington, de 1942, celebrado entre Brasil e Estados Unidos para a exploração do látex aqui nessa região da Amazônia, na Amazônia brasileira. Então nós temos esses principais acordos, a gente vai estudar um por um, cada um deles, e falar um pouquinho sobre cada um desses acordos para você não se assustar, né? Só para a gente ter aqui um compilado do que vamos ver daqui para frente. Aí vamos lá. Para começo de conversa, que América é essa? Que povo é esse? Que colonialidade foi essa que nós tivemos aqui? Tivemos e temos, né, no atual continente, colonialismo, depois colonialidade. E o que a gente tá vendo aqui? De onde veio esse homem americano? Porque quando os espanhóis chegaram aqui, porque eles foram os primeiros a chegar, já havia aqui homens e mulheres, né? E então já tinha um povo, já tinha uma história. E quem eram esse povo, essa história, essas pessoas que aqui estavam e como chegaram até aqui? Bom, vamos lá. A gente vai falar agora de uma parte da história que não é muito contada, que é a história do povo, que é invisibilizado pela história, porque a nossa história ela é contada a partir do europeu. A gente tem duas teorias mais fundamentadas em relação ao povo americano. A primeira delas, né, é a rota aqui asiática e americana. Essa primeira rota aqui, que são essa é a rota mais provável, de que o homem, né, atravessou para a América, tá? Atravessou para a América
através aqui do Estreito de Bering, aqui, o que hoje é a Rússia e o Canadá, tá? Que pertence aos Estados Unidos, nessa região. Acredita-se que ali, numa glaciação, a água, né, criou-se uma camada de gelo e o homem passou por ali. Essa é uma das teorias e é uma das mais aceitas. A outra teoria se dão aqui pelos povos da Polinésia, porque esses povos já dominavam a navegação bem antes dos europeus. Já tinha ali um domínio de navegabilidade pelos oceanos muito antes dos europeus e eles ocuparam muitas ilhas aqui no Oceano Pacífico, né, as ilhas polinésias. Então acredita-se que esses povos tenham chegado até a América do Sul, tá? Os povos, tanto os filipinos aqui e da Polinésia, né, dessa região da Oceania e da Ásia, tenham chegado até aqui através de pequenas embarcações. Outra teoria também levantada, que essa já não é muito aceita, são dos chineses, né? Os chineses, em um determinado momento da história, dominavam muito bem também a navegação, com navios muito grandes, inclusive, e acredita-se que eles tenham chegado até a América, mas não há um registro histórico bem escrito sobre isso. E um outro povo também que acreditam ter chegado aqui são os Vikings, tá? Os Vikings que chegaram aqui na costa leste do Canadá, bem antes aí dos europeus também. Então, nós temos várias teorias, as duas mais aceitas são dos polinésios e aqui do Estreito de Bering, mas recentemente nós encontramos vestígios de que os Vikings estiveram sim antes, bem antes ali dos europeus, dos outros europeus, né? Bem antes deles na América do Norte, mais precisamente no Canadá. Então, de onde veio esse homem americano? Ele veio justamente dessas outras regiões do mundo há muito tempo atrás, através dessas rotas. Tá. E quem eram esse povo? Eram vários povos que já viviam aqui na América quando os europeus chegaram. Nós temos os Incas, que vale lembrar que os espanhóis derrubaram esse grande império. Nós temos várias nações indígenas dentro da América do Sul, principalmente no Brasil, com costumes, hábitos e tecnologias muito diferentes. Já havia aqui dentro da América do Sul uma divisão do trabalho entre esses povos. Alguns povos eram inimigos uns dos outros, mas eles já tinham ali uma divisão de tarefas entre os povos. Alguns eram mais sedentários, plantavam, colhiam e faziam trocas comerciais com povos que, por exemplo, produziam cerâmicas, com povos que produziam armas, né, para caça, para pesca. Então eles faziam trocas entre si. Então tinham muitos povos com várias línguas aqui dentro da América. E é claro, isso vai gerar uma disputa, né, entre essas duas potências, principalmente. E por que isso? Desde sempre a Amazônia despertou o interesse de nações estrangeiras. Olha, até hoje, atualmente, a Amazônia é vista por grande parte dos brasileiros como um território a ser ocupado, um território a ser desbravado, um território a ser desmatado, um território a ser ocupado e expulsar os indígenas porque eles não produzem, porque isso, porque aquilo. Até hoje nós temos uma parcela da sociedade brasileira, que é uma grande parcela, que pensa dessa maneira, né? Pensa a Amazônia dessa forma. Isso vem não é de agora, isso vem de um processo histórico de exploração da coroa portuguesa, da coroa espanhola, né, que foi colocado, enraizado na sociedade, que hoje é a sociedade brasileira. Esses e outros motivos levaram as principais potências econômicas e militares, como a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Holanda. Não foram só os portugueses, tá, que vieram para cá, que exploraram, nem os espanhóis, então tinha muita gente já envolvida, já mais para o século XVII, XVIII, que começam a chegar esses outros povos. Os senhores dos continentes, então esses aí eram os conhecidos senhores dos continentes. No século XVII, XVIII, XIX e até meados do século XX, esses povos tentaram aí fixar colônias aqui na Amazônia a fim de disputar esse território. E, é claro, realizando expedições de reconhecimento, exploração das drogas do sertão também, ocupação do vale, dos deltas amazônicos. Então, quem se consolidou mesmo nessa ocupação foram principalmente os espanhóis e os portugueses, com algumas vitórias ali para os franceses, holandeses e ingleses aqui também na Amazônia, no caso das Guianas ali e do Suriname. E aí nós temos também os primeiros contatos. Como que foi esse contato do Velho e do Novo Mundo, assim visto, né, pelos livros de histórias dessa forma? Estima-se que nos primeiros contatos havia um pouco mais de 80 milhões de indígenas
de pessoas aqui na América, vamos traduzi-los como indígenas, né, dessa forma, mas nem todos nessa concepção. Em 150 anos, esse número caiu para 3,5 milhões de pessoas. Bom, por que diminuiu tanta população indígena num curto espaço de tempo assim? Primeiro, a força do trabalho sendo explorada, né, a escravização desses povos. Segundo, a vinda de doenças junto com esses europeus. Muitas aldeias, muitos grupos étnicos, eles foram dizimados antes mesmo do europeu chegar até eles, através da proliferação de vírus, tanto pela água dos rios, olha só que absurdo, né? A água dos rios, levando vírus e bactérias que esses indígenas não tinham ali nenhuma defesa do seu organismo, e também por meio dos animais que tinham contato com esses europeus pela navegação ali dos rios e levaram esses vírus até povos que estavam para dentro ali da floresta, né, em regiões muito afastadas. Os primeiros contatos dos europeus aqui na Amazônia mostram que os relatos que eles trazem é de superpopulações, mas quando os outros desbravadores chegam, não encontram essas superpopulações mais. O que aconteceu? Provavelmente foram mortos ali por epidemias geradas por esses primeiros contatos, tá? E é claro, esse primeiro contato, essa primeira vinda dos europeus despertou ali uma imaginação muito grande dos dois lados. Os primitivos, eles achavam que se tratavam dos seus deuses, né, o retorno deles, e os europeus, por sua vez, eles no seu imaginário, a Amazônia era habitada por monstros, né, num mar tenebroso, cheio de mitologias. Então, o europeu estava muito interessado na busca por riquezas, principalmente o ouro, né, e especiarias, e os indígenas aqui, né, os povos originários, eles estavam ali deslumbrados com a chegada dessas pessoas diferentes. E aí, claro, os indígenas perceberam tardiamente que essa cobiça dos europeus e que aquelas pessoas tão violentas e injustas jamais poderiam ser, né, os seus deuses que teriam vindo do céu. Então, há um descontentamento muito grande nesse primeiro momento. E aí acabaram, portanto, né, sendo praticamente destruídos pela força bélica dos europeus. Lembrando que os europeus eles conquistaram primeiro a confiança desses povos para depois causar, né, uma maior destruição aí. Para o europeu, então, a visão do paraíso e do bom nativo, aquele indígena tranquilo, amistoso, se desfez e no seu lugar ficou ali, então, o selvagem, o incapaz de ser civilizado, né? O indígena visto aí como é visto até hoje por grande parte, como eu disse para vocês no começo, da nossa sociedade, de uma forma marginalizada. E aí os primeiros exploradores, a gente vai citar aqui alguns dos grandes exploradores que chegaram até a nossa região. Nós vamos ter o genovês Cristóvão Colombo, né, que chegou na América em 1492, a serviço da coroa espanhola. Então esse novo mundo era descoberto pelos espanhóis, enquanto os portugueses conquistavam o Oriente, as Índias, a China, buscando ali as especiarias, né, fazer um comércio com o Oriente. E aí os portugueses logo começaram a questionar, né, essa questão do território. E como o resultado desse questionamento, firmam o Tratado de Tordesilhas, que a gente já viu lá atrás, e em 1498 o português Duarte Pacheco Pereira, ele vai navegar o litoral brasileiro, bem ali na porção onde hoje é o estado do Ceará, do Piauí, do Maranhão e parte do Pará, rumo ao norte e chega a navegar ali bem próximo à foz do Rio Amazonas. Não é navegar no Rio Amazonas como eu coloquei, bem próximo à foz. Ainda nesse mesmo ano, olha, bem antes, né, 2 anos antes aí de Pedro Álvares Cabral chegar então ao Brasil. E aí em 1499, um outro espanhol, Vicente Yanes Pinzón, sai da Europa em direção à América do Sul, chegando ao Brasil em fevereiro de 1500, descobriu a foz do Rio Amazonas, ele foi o primeiro a catalogar a foz desse grande rio, e batizando-o de Santa Maria del Mar Doce, ou Santa Maria do Mar Doce, porque era um rio tão grande, segundo os relatos, tão largo, tão grande, que parecia um mar de água doce. Pinzón era um explorador e navegador, e esteve presente em uma das embarcações que veio com Cristóvão Colombo ali naquela ocasião de 1492, tá? Na descoberta entre aspas, da América. E aí em 1492, né, como eu falei para vocês, Pinzón junto com seu irmão estava ali naquela expedição junto com Cristóvão Colombo.
E aí a gente vai falar de um outro camarada aqui, que geralmente os nossos livros não falam, mas eu gosto de trazer, que é o Aleixo Garcia. Em 1524, ele percorreu o que hoje é o Vale do Rio Guaporé, já aqui em território rondoniense, com destino ao Peru, tá? Em busca de um imperador que os indígenas da região ali de Santa Catarina diziam existir no interior do continente. Havia uma lenda de havia um imperador branco, né, que possuía uma mina gigantesca de prata na localidade ali de Potosí, na atual Bolívia. E aí, então, sua jornada de Aleixo Garcia tinha o objetivo, né, de encontrar essas lendárias terras do Rei Branco, ou a cidade dos Césares, como era chamada também, que eram os rumores que tinham dessa civilização rica e misteriosa. De fato, ele encontrou a localidade, ele chegou até lá, o imperador Inca, que os indígenas citavam, né, mas ele não era tão branco como diziam, tem essa questão bem interessante, e Aleixo foi morto antes de retornar ali para um conflito com indígenas na região ali da Bolívia. E aí ele é considerado o descobridor do Paraguai, tá? Ele é considerado ali o desbravador e o descobridor do Paraguai. Nos nossos livros de história ele não aparece, mas de história do Paraguai ele aparece. Achei importante colocá-lo porque ele percorreu o que hoje é o Vale do Guaporé, então é importante para a gente aí conhecer também. Em 1541, outra expedição partiu rumo à Amazônia com o objetivo de reconhecer aí e conquistar essas terras. Essa expedição é de Francisco de Orellana e de Francisco González Pizarro. Esses dois chicos, né, os chiquinhos aí, que não eram pessoas muito amigáveis, olha para a face desses dois, né, não eram pessoas assim muito amigáveis. Esses dois navegadores, eles conseguiram o feito em 1532 de conquistar o Peru, né, numa guerra contra os Incas, então eles derrubaram os monarcas e conseguiram conquistar ali o que ficou ali conhecido como Império Inca. Eles partem em busca do Eldorado, a Amazônia sempre despertando essas teorias de conspiracionistas, né, de que há uma cidade de ouro perdida no meio da floresta, etc, etc. E aí eles partem de Quito, no Equador, navegando pelo rio Amazonas. E tinham juntamente com eles nessa expedição o padre Gaspar de Carvajal, que era, né, o relator da viagem, e ele relata ali o conflito com as Amazonas, que eram índias, né, de seios cortados, montadas em cavalos, que eles tiveram esse duelo num momento em que pararam a embarcação para fazer o reabastecimento às margens do rio Tapajós. Mas é bem interessante que, claro, que não existe esse grupo indígena, né, de mulheres montadas em cavalos, mas isso ficou relatado e criou então a lenda das Amazonas aí e deu nome ao estado do Amazonas e ao rio Amazonas. No dia 10 de junho de 1541, relatam a passagem pela foz do rio Madeira, tá? Eles vão relatar ali a passagem pela foz do rio Madeira. Inclusive, se não estou equivocado, não são eles. Mais lá na frente a gente vai ver uma outra expedição que eu vou falar sobre o rio Madeira. E aí nós temos aqui, olha só, que interessante, aqui o ponto de partida, né? De Quito, no Equador, passando aqui pelo rio Amazonas até a sua foz, olha só, até a sua foz aqui, onde hoje é o estado do Amapá, e depois seguiram viagem, né, rumo até a Europa, tá? Essa expedição aí de Francisco de Orellana. Essas expedições, pessoal, elas demoravam muito, muito tempo, tá? Não eram expedições muito rápidas, não. Demorava-se anos fazendo essas expedições porque era tudo a remo, embarcações precárias, não existia motor, não existia nada. Então, demorava-se muito e eles paravam bastante e tinham muitos conflitos pelo caminho com povos indígenas e muitas pessoas acabavam morrendo nessas expedições, sejam pela fome, pelas doenças ou por ataques aí de indígenas. Bom, e os portugueses, onde é que eles estavam, né? Os portugueses estavam ali com suas colônias e possessões no Oriente, na Índia precisamente, né? E além do mais, haviam estabelecido ali um forte povoamento no litoral da colônia, no que hoje é o Brasil, principalmente ali, primeiramente, com a exploração do pau-brasil e depois com a criação de gado e a cana-de-açúcar, que foi aí dois ciclos econômicos, né? Três ciclos econômicos muito importantes aí para a consolidação do território português aqui na América. E claro, sempre buscando o ouro, mas não haviam encontrado até o momento ouro em grande quantidade. E aí vai ter um fato que vai acontecer, que é muito importante você que vai fazer concurso público compreender esse fato.
o que é esse fato importantíssimo? É a União Ibérica, porque isso vai mudar os rumos totais aí da coroa portuguesa com relação ao território aqui na América. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu na Batalha de Alcácer, acho que é assim o nome, Quibir. Na verdade, ele não morreu, ele desapareceu. Claro que ele deve ter morrido, né? Mas ele desapareceu nessa batalha, travada contra os árabes no norte da África. A morte do monarca português gerou um problema dinástico no país porque ele não tinha filhos, né? Ele não tinha nenhum descendente para substituí-lo. Inicialmente, então, o trono foi ocupado pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, mas com a morte de Dom Henrique em 1580, o problema continuou, e aí Filipe II, que era o rei da Espanha, apresentou-se como candidato legítimo ao trono português, pois era neto do antigo rei português Dom Manuel I o Venturoso. Então ele era o mais longe ali da família, mas ele era o único que aparecia. E a atitude de Filipe II provocou, é claro, forte resistência dos nacionalistas portugueses que não queriam a anexação de seu país à Espanha. E aí as tropas espanholas invadiram Portugal, obtendo uma série de vitórias e impuseram como rei Filipe II, cujo governo foi legalizado em 1581 nas cortes de Tomar, e aí conhecido o período de União Ibérica. E é agora, nesse momento, em que os portugueses vão adentrar a Amazônia com maior facilidade, justamente se aproveitando desse momento da União Ibérica. É isso que você precisa saber sobre a União Ibérica, tá? Em que os portugueses, aproveitando-se que a coroa espanhola e a portuguesa eram uma só, vão se aproveitar desse fato histórico e adentrar aí pelo território amazônico. A presença, então, dos portugueses na bacia amazônica está vinculada ao processo de expansão do movimento bandeirante, que proporcionou, né, a expansão dos domínios luso na América, e também os portugueses chegaram ali pelo Nordeste, partiram de Pernambuco, no Maranhão, e chocaram-se com os franceses que já haviam fundado ali a cidade de São Luís no ano de 1612. Então eles expulsaram os franceses ali do Maranhão e, claro, começaram a expulsar vários estrangeiros que estavam chegando pela bacia amazônica aqui no território. Então foram os franceses, os ingleses, os holandeses e os espanhóis também nesse choque que foi de interesses aí inevitável. Bom, vai entrar aí outra figura importante, que é o Francisco Caldeira Castelo Branco. Em 1616, ele fundou o primeiro forte português em terras amazônicas, na foz do rio Amazonas, e ele vai marcar aí, né, o primeiro núcleo urbano dentro da Amazônia, o primeiro núcleo ali de organização urbana, que é no local conhecido hoje como Forte do Presépio, né, na localidade de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, que talvez vocês conheçam hoje como a cidade de Belém do Pará. E o objetivo principal desse forte, dessa fortificação que está aí na tela para vocês, era de expulsar os estrangeiros que estavam adentrando o território aqui da Amazônia. Então esse era o principal objetivo aí da construção desse forte na foz do rio Amazonas. Imagine, né, gente? Você constrói um forte bem na foz de um rio, onde ele desemboca no mar. A partir daí, você tem um controle total da bacia rio acima, porque ninguém vai conseguir entrar mais, só você. Então, isso foi uma estratégia dos portugueses muito evidente para controlar a bacia amazônica, tá? E aí a gente vai ter o processo de bandeirismo. A primeira expedição luso-brasileira a penetrar a região, que compreende o Mato Grosso e a Amazônia Rondoniense, ocorreu em 1618, sob o comando do bandeirante paulista Antônio Castanho da Silva, esse bonitão que está aí na foto para vocês. Esta bandeira partiu da vila de São Paulo, né? Percorreu a região onde se erguia a cidade de Cuiabá, que viria a ser a cidade de Cuiabá, inclusive uma importante mina de ouro no período colonial, que a gente vai estudar mais adiante, e penetrou nos sertões mato-grossenses até as margens do rio Aripuanã, bem próximo do que hoje aqui é o território de Rondônia, de onde seguiu em busca de ouro e alcançou a região sob o domínio da Espanha e o vice-reinado do Alto Peru, na audiência de Charcas, hoje República da Bolívia. Então nós temos aí a primeira bandeira, o primeiro registro aí de um luso brasileiro que vai adentrar por esses territórios aqui da Amazônia. Depois nós temos a grande bandeira, talvez a mais importante de todas para a coroa portuguesa, ou talvez a segunda mais importante, a gente vai ver uma aqui mais à frente que também é muito importante, mas que vai traçar caminhos aí
fundamentais para que a coroa portuguesa consiga tomar esse território da coroa espanhola, que é a expedição de Pedro Teixeira de 1637, que foi organizada por Jacome de Noronha, tá? Que nesse período havia ali uma preocupação muito grande com o rio Amazonas e seus afluentes. Então ele vai partir de São Luís até Belém e depois para Quito, no Equador, nessa expedição. Essa expedição ela marca a presença oficial portuguesa na Amazônia. De que forma? Fincando bandeiras, Pedro Teixeira foi fundando vilas, povoado, escolheu locais para fortificações. Então ele foi deixando pessoas ao longo do caminho para colonizar esse território. Ele é considerado pelos portugueses o conquistador ali do rio Amazonas. Sua comitiva então possuía 47 canoas, 70 soldados e 1.200 indígenas flecheiros. Esses indígenas eles eram obrigados, né, a participar dessa expedição porque eles eram ali remeiros e eles eram forçados ao trabalho. A viagem durou cerca de 10 meses, onde ele fez a apreensão de indígenas para o trabalho e também fundando essas vilas e esses povoados a fim de ocupar a Amazônia. No retorno da viagem, o capelão da flotilha, Padre Cristóbal de Acunã, que era o relator da viagem, jesuíta espanhol e escrivão-mor da expedição, registrou em seu diário de viagem o nome do rio que os indígenas chamavam de Caiari. Tá? Esse nome, para quem é de Rondônia, tem empresas com esse nome aqui e não é à toa. Tá? Caiari era o nome que o Rio Madeira era chamado ou de Caiari ou de Cariri, tá? Era chamado assim pelos indígenas. E aí ele batizou, aí ele chama como Rio das Madeiras, porque ele viu muitos troncos descendo, ele é o primeiro a escrever esse nome como Rio das Madeiras. Lá na frente a gente vai ver outra expedição que vai falar de novo dessa questão aí do nome do Rio Madeira. Antônio Raposo Tavares, outra expedição é essa que eu julgo ser a mais importante para a nossa história, porque esse camarada ele é o primeiro luso brasileiro a pisar aqui no território que hoje é Rondônia, passando pelos rios Guaporé, Mamoré e Madeira, e que vai garantir que esse território fique para a coroa portuguesa e não para a espanhola, tá? Pela questão ali da sua embrenhada nessa viagem. Ele partiu de São Vicente, que atualmente hoje é a cidade de São Paulo, né, até Belém do Pará. Ele queria provar que era possível, olha só, uma rota saindo pelo rio Tietê, pegando o rio Paraná, subindo o rio Paraguai, tá? Pegando depois aqui, andando de animal, em nome de animal, por terra, e depois pegando o rio Guaporé, o rio Mamoré e o rio Madeira, chegando no rio Amazonas até a cidade de Belém do Pará. Ele queria provar que era possível sair de São Paulo até a região amazônica, percorrendo grande parte desse percurso pelos rios e não por terra. E aí ele vai partir, né, junto com um monte de pessoas, principalmente indígenas que conheciam muito bem a região. Na verdade, ele fez uma rota que os indígenas já sabiam fazer há muito tempo, garantiu atuais configurações do oeste brasileiro, né, com esse bandeirismo de apresamento, era a busca por indígenas para escravizar, ele estava fazendo justamente isso, e é um importante marco para a garantia da posse do atual território brasileiro para a coroa portuguesa. Então, Antônio Raposo Tavares, em 1648, olha só, período ainda de união, período que tinha ali já afindado a União Ibérica, mas que os portugueses se aproveitaram ainda desse momento. A União Ibérica que dura de 1580 até 1640, tá? E é se aproveitando desse período que os portugueses vão criando esse bandeirismo e depois ainda, pós esse período, eles ainda continuam com esse processo de levar esse bandeirismo adiante. A grande bandeira de limites deixou um rastro de sangue e violência e exterminando indígenas e arrasando aldeias aí por onde passava. Então, a gente tem aí todo o processo, né? Esse bandeirismo ele foi baseado justamente nessa exploração de mão de obra indígena e também, né, dos seus territórios. E agora a gente vai falar da expedição de Francisco de Melo Palheta, em 1722, mais recente, ainda no período colonial, 100 anos antes da independência do Brasil. Francisco de Melo Palheta ele chefiou a expedição científica para estudar o Rio Madeira. Os objetivos eram muitos nessas expedições, tá? Entre eles descobrir possíveis riquezas, busca pelo ouro, né, aquela coisa toda, fazer um relato detalhado da fauna e flora da região e alertar os portugueses da presença desses invasores próximos ao Rio Madeira, invasores espanhóis.
1722, os portugueses estavam muito interessados na região e já diziam que os outros que eram invasores. Olha só que interessante. Palheta também fazia os primeiros registros das dificuldades de transpor as corredeiras do Madeira e chamou o rio Madeira, olha só, de Rio da Morte, por conta da dificuldade de se transpor essas corredeiras. Eram cerca aí de 15 corredeiras no rio Madeira. Hoje a gente sabe que são menos porque foram construídas barragens hidrelétricas que inundaram, né, essas áreas de corredeiras. Ratificou, olha só, o nome do rio Caiari como Rio das Madeiras. Os nativos chamavam aí de Caiari, Cariri ou Caiari com Y ali, né? Que significava aí Rio do Amor. E os portugueses então batizaram como Rio das Madeiras ou como ficou atualmente Rio Madeira. Mostrou aos jesuítas espanhóis que o rio Guaporé era o limite entre as possessões de Portugal e Espanha. Ele adentrou algumas regiões ali pelo rio Mamoré em possessões espanholas somente para dizer para os espanhóis, olha só que abusado, né? Para dizer assim, olha, lá no rio Guaporé as possessões são portuguesas, então não adentrem lá. Isso causou protesto muito forte do governo espanhol por suas expedições, né? Pela expedição aí de Francisco de Melo Palheta, o governo espanhol ficou muito irritado com essa presença portuguesa ali pelo rio Guaporé, pelo rio Mamoré, causando aí uma certa rivalidade entre as duas coroas. E aí a gente vai ter uma outra expedição em 1749, no dia 14 de julho essa expedição vai começar, do sargento-mor Luiz Fagundes Machado. Comanda então a expedição exploradora e de limites por parte da capitania do Grão-Pará, já quando existia ali então a província do Grão-Pará, e nesta data até alcançar as minas de ouro no arraial de São Francisco Xavier, no Vale do Guaporé, capitania de Cuiabá e Mato Grosso. Essa expedição alterou sua rota e penetrou no rio Jamari, o nosso rio Jamari aqui na porção mais ao norte de Rondônia, que banha a cidade de Ariquemes, Monte Negro, o município de Itapuã, tá? E o mesmo que tem a hidrelétrica de Samuel. E aí tornando-se a primeira bandeira a percorrer este rio, um rio ali dominado por povos indígenas, né? O povo Ariquemê, os Urueuauau, os Pacaás, né? Viviam nessa região do rio Jamari e também do rio Candeias. E tem um rio afluente do Jamari muito importante ali também, que é o rio Maçangana, que ali viviam muitos povos também. Um dos principais resultados de suas penetrações regionais foi a modificação da visão política por parte do governo de Portugal sobre a região, a partir do aprofundamento de estudos fisiográficos dos vales do Madeira, do Jamari, do Mamoré, do Guaporé, que resultaram no primeiro levantamento aí, cartográfico da Amazônia Ocidental e também um levantamento étnico dos povos que ali viviam e demográfico também, da quantidade de pessoas que estavam aí nessa bacia. Então, parte desses estudos foi aproveitada para embasar as negociações que culminaram aí com a assinatura do Tratado de Madrid, que viria no ano seguinte, já que ele percorreu ali em 1749 e o Tratado de Madrid de 1750. Essa expedição pelo Rio Jamari foi muito importante para garantir esse território para a coroa portuguesa e não para a coroa espanhola. Então, nós temos aí o Tratado de Madrid, né, dando grande parte dessas possessões aos portugueses, substituindo então o tratado aí de Tordesilhas, que era essa linha aqui, né? Essa linha aqui do Tratado de Tordesilhas. Eu tô com o mouse aqui, gente, por isso que eu fico desenhando tudo torto, tá? Então, o que hoje é o território, grande parte do território de Rondônia, passou a pertencer a Portugal nesse tratado. Bom, e aí a gente tem a questão da administração colonial dentro da Amazônia. A anexação da Amazônia ao Estado português ocorreu num período em que se desenvolvia a colonização do Brasil. A distância entre a Amazônia e o Brasil criava, então, dificuldades administrativas, e é por isso que a organização administrativa da região ela foi concebida de uma forma diferente. Existia ali o Estado do Maranhão, criado em 1621 por Filipe II, com a capital em São Luís, e ligado a Lisboa. E a região administrada por essa unidade administrativa se estendia do Ceará, né, que é o atual estado do Ceará, ao que hoje é o estado do Amazonas. Essa organização administrativa foi extinta em 1652, tá, quando é criado ali o estado do Amazonas. Aí nós temos também o estado do Maranhão e Grão-Pará. Constituía aí a administração da mesma unidade territorial anterior. Em 1737, a sede dessa nova administração passou a ser Belém, ou seja, mais dentro da Amazônia. Olha aí, ó, se aproximando mais da Amazônia. E aí o estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1751 a 1772, constituía uma organização administrativa cuja sede passou definitivamente para Belém e totalmente desconecta
tá, do Brasil, tá? Grão-Pará e Maranhão não era Brasil nesse momento, era uma outra colônia pertencente a Portugal. Isso é bem importante você saber, tá? Em 1772 foi desmembrada em 2 unidades, Maranhão e Piauí, Grão-Pará e Rio Negro. Rio Negro que depois vem a se tornar a cidade de Manaus. Em 1823 a Amazônia foi anexada ao Brasil, já após a independência, olha só, Dom Pedro I, percebendo as pretensões francesas sobre o território da Amazônia, anexa a Amazônia ao Brasil como região norte, e aí pelas tropas do almirante inglês John Pascoe Grenfell, que estava a serviço de Dom Pedro I e faz essa anexação da Amazônia ao Brasil. Aí sim a Amazônia se torna Brasil. Olha que interessante. A Amazônia só se torna Brasil quando a independência ocorre, quando Dom Pedro I faz essa anexação. Tá bom, pessoal? Ficou uma aula longa, tá? Espero que vocês assistam até o fim. Mas é isso. A gente encerra aqui e na próxima aula a gente vai falar aí da questão indígena dentro da Amazônia, né? Os missionários jesuítas. Eu fico por aqui e eu vou deixar lá para os nossos assinantes o vídeo com resoluções de questões sobre essa aula. Então, somente para os assinantes que terão acesso a essa aula dos vídeos, tá? De correção aí de questões. Tudo bem, pessoal? Um abraço, até logo, até mais. E vai lá em www.latitude10.com.br. Tchau, tchau.